Olá, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Unip. É isso mesmo, se você começou a acompanhar o programa de hoje, tá por fora, não tá sabendo de nada, tô de casa diferente essa semana, é isso mesmo. A gente saiu lá dos estúdios da TV Rio Preto, veio aqui para os estúdios da Unip porque a gente fez com muito carinho o especial de vestibular para vocês. Então, desde a semana passada, a gente está falando cada dia de 2 cursos, de 2 áreas profissionais que você pode escolher como sua carreira. Isso é muito bacana porque te ajuda a tirar as dúvidas, a conhecer um pouquinho mais cada um dos professores que são os coordenadores desses cursos e, claro, depois escolher a carreira profissional mais aceitada. Eu já falei antes e vou repetir, a faculdade já é a melhor, só falta você escolher o curso. No programa de hoje, a gente traz outras 2 áreas profissionais e olha que bacana, nesse primeiro bloco, a gente já vai falar sobre a área de ciências biológicas, que para muita gente parece um universo muito maluco, mas a gente vai contar com a ajuda muito especial da professora Eliana Fernandes, ela que é coordenadora do curso, está aqui para ajudar a gente hoje. Bem-vinda, Eliana. Muito obrigada, Thaís. Uma boa tarde a todos. Agradeço muito o seu convite por estar mais uma vez no seu programa. Coisa boa. Bem-vinda mesmo, viu? Muito agradecida. Olha só, né? A área de ciências biológicas, para muita gente, parece um universo malucão, assim, cheio de coisas diferentes. Para outras pessoas, isso já é muito normal. Cada um interpreta de um jeito. E para a gente ficar por dentro de tudo, a Eliana vai desmistificar para a gente. Primeiro, assim, Eliana, qual é a diferença básica entre ciências biológicas, biologia, vida humana, vida animal, que o povo faz uma confusão danada e bota tudo junto misturado? Sim, Thaís. Quando nós pensamos em ciências biológicas, a gente sempre fala biologia. Quando nós falamos biologia, qual é o significado da biologia? O estudo da vida. Então, aí disse tudo. Abrange a vida humana, a vida animal e vegetal. Que coisa mais linda, ou seja, é o ser vivo. Sim, todos os seres vivos. Que coisa certo? boa. E aí também nós não podemos deixar de incluir seres vivos. Entendi. Por exemplo, bactérias, fungos. Então, quando nós falamos a biologia, é uma ciência extremamente ampla, certo? E ela é dividida, né, aí em 3 grandes áreas. Nós temos aí meio ambiente e biodiversidade. Nós temos aí também, dentro da biologia, podemos colocar saúde e biotecnologia e produção. Entendi. Então, quando nós falamos, né, o biólogo, ele tem aí uma área muito ampla. Ou seja, diferente do que muita gente pode pensar em ser uma área restrita enquanto área profissional, não, ela é muito ampla com diversas possibilidades, né? Sim, por exemplo, quando nós pensamos em meio ambiente e biodiversidade. Então, lógico, você faz a graduação, você aí é biólogo. Então, daí você vai se especializar numa das áreas. Por exemplo, certo. Eu gosto de meio ambiente, um exemplo. Então, o que eu posso fazer dentro dessa área, né? Grande área, meio ambiente e biodiversidade. Eu posso ir para a área de agricultura, eu posso ir para a área aí de reflorestamento urbano. De repente, eu posso ir para a área de gestão ambiental. Legal. Educação ambiental. Eu posso ir para a área que eu vou atuar em museu, em jardim botânico. Em zoólogos, assim, tudo isso. Então, é uma área extremamente ampla. Eu posso ir além disso, eu posso ir no controle, no manejo, no monitoramento de fauna e de flora. Olha isso. Eu posso pensar numa área de licenciamento ambiental. Então, é uma área, aí, numa das grandes áreas da biologia, muito ampla. Eu posso pensar na área de saúde. Então, eu posso pensar aí no controle de vetores e pragas. Eu posso pensar em melhoramento genético. Eu posso pensar numa área de reprodução humana assistida. Olha só. E isso tudo a gente consegue ver dentro da matriz curricular que a Unip oferece como curso. O que acontece? Você tem as disciplinas, certo? Que não são específicas para cada item que eu falei, mas que vai despertando no aluno o interesse por uma área. Entendi. E depois o que ele vai fazer? Se especializar. Que é já uma prática comum da maioria dos cursos, né? Sim. Não tem jeito. Hoje o profissional que não se especializa, ele é carta fora do baralho, né? Sim. Então, o curso ele promove essa integração com todas essas áreas e aí depois ele busca a especialização. Sim, porque é comum dentro de qualquer graduação você partir por uma área que você gosta e você se especializar.
Perfeito. Então, a partir do momento que você vai se especializando, você está apto dentro daquela área que você gosta. Entendi. Quanto tempo de curso, Eliana? Nós temos ali no curso de Ciência Biológica 2 modalidades. O aluno, se ele optar por licenciatura, ele vai ter uma formação de professor. Certo. De ensino fundamental e médio. Que é uma área muito carente, né? Diga-se de Sim, passagem. é Hoje uma os área- professores dessa área parece que sumiram do mercado e agora a gente tem aí uma demanda para esse profissional, né? Exatamente. Mas o que acontece? Dentro da nossa matriz curricular voltada para a formação de professor, a gente ampliou de modo que a gente dá uma boa formação para o biólogo. Olha só. Então, nós temos alunos que fazem a licenciatura e dentro da licenciatura, não, eu fiz para ser professor, mas ele já sai com aquela ideia de continuar, Entendi. de fazer um mestrado e posteriormente um doutorado. E aí sim seguir a área acadêmica com ênfase mesmo, né? Exatamente, para curso superior. Entendi. E nós temos também a modalidade bacharelado. Então, o que normalmente ocorre? Os alunos fazem a licenciatura, certo? E depois, mais um ano, ele se torna bacharel em ciências biológicas. E o nosso bacharel, ele é voltado para a área ambiental. Olha Então, isso. daí ele vai ter Que mais é uma um ano. área super em alta, né? Que hoje todo mundo discute isso. É uma bandeira sendo levantada nos 4 cantos do mundo, né? Sim. Daqui a gente tem que cuidar disso mesmo. Então é um profissional super requisitado. Sim, muito, porque o que você fala hoje em termos de meio ambiente tem uma atuação muito grande do biólogo. Porque quando eu falei, né, a área de atuação em questão de meio ambiente é muito ampla para o biólogo. Certo? Então, hoje, por exemplo, tudo, você vai assim, essa árvore precisa ser derrubada. Você não vai derrubar essa árvore aleatoriamente. Então, você vai ter que chamar um profissional, esse profissional vai ter que fazer um estudo, ele vai ter que dar um laudo para que essa árvore possa ser arrancada. Qual árvore que vai substituir? Então, tem assim uma atuação muito grande. Entendi. E ali na Unirp nós temos, né, profissional extremamente, né, capaz, voltado para o de reflorestamento, né, urbano. Então, isso propicia o nosso aluno a fazer iniciação científica. Que é uma coisa que vocês incentivam muito, né? Isso é muito forte dentro do curso de Ciências Biológicas. E isso não fica só, assim, extensivo ao bacharelado, à licenciatura também. Então, muitos alunos nossos vão fazer iniciação científica e já vão canalizando a área que ele quer. Curso de extensão. Então, tudo isso vai fortalecendo o aluno e já vai contribuindo para torná-lo um bom profissional. Aí a formação acadêmica se torna completa, né? Sim. Que fantástico. E a matriz curricular, ela é bem dividida em termos de prática e teórica? Como é que o aluno vai se comportar nesse universo? Sim, por exemplo, assim, eu acho a nossa matriz, né, curricular do curso de Ciências Biológicas da Unirp, ela é muito bem, assim, elaborada. Porque o que acontece? O aluno, quando ele chega, desde o primeiro período, ele começa a ter disciplinas de formação de biólogo. Assim, primeiro período. Então, ele não vai ter só aquelas disciplinas, eu vou fazer licenciatura, filosóficas. Entendi. Então, ele começa a perceber o que é a formação do biólogo. Então, ele, por exemplo, ele já tem biologia celular. Ele já tem anatomia vegetal, então a área da botânica. Biologia celular, estudo de célula. Então, ele já começa a entender. E tem a parte de zoologia. Que bacana. Então, e tem acompanhado com as aulas teóricas, as aulas práticas. E o mais gostoso de ouvir a Eliana falando é que ela vai falando das disciplinas, ela vai falando dos conteúdos, o olho dela vai brilhando. Eu tô aqui já encantada, já tô quase indo fazer biologia, gente. Será muito bem-vinda. Sei que você vai amar. Mas é um universo que ele é encantador, né? Porque Sim. você fala, por exemplo, de uma planta. Uma planta, ela tem todo um processo que não é só a planta, que é aquilo que a gente vê ali de fora, né? Exatamente. E aí, no curso, consegue aprender todo esse passo a passo, essas etapas, né? Sim, porque vai ver a anatomia, vai ver a morfologia, depois tem a fisiologia vegetal. Então, vai entender. Quando nós começamos em planta, você pode imaginar que ela precisa de hormônio, que ela tem ali os hormônios que ela precisa? Não, então, o máximo que o pessoal de casa vai estar pensando, e eu aqui, é que ela precisa de água. Exatamente. Água e terra. Não, que ela precisa do sol, ela faz fotossíntese. Então, é muito complexo o universo. Que fantástico. Por exemplo, quando você pensa aí, né? Você vai, a zoologia. Então, tem os invertebrados, tem os vertebrados. Os alunos veem na teoria, eles têm aula prática. Por exemplo, a professora está ensinando molusco. Então, ela vai ter uma aula. O que vai ver ali? Um molusco. Ele vai pegar, ele vai ver.
né? Vai ter o tete-a-tete com aquele ser vivo. Exatamente. Que Por fantástico. exemplo, você vai fazer uma disciplina de histologia, você vai estudar os tecidos. Como que é o tecido epitelial? Não para nisso, ele vai ver na lâmina. Então, ele vai ao laboratório, É ele isso que tem eu ia aula falar. prática. Tem tudo isso que vocês trabalham em sala de aula, como conteúdo, como aula prática, nos laboratórios, né, Eliana? Sim. Então, quer dizer que tem muita aula prática. E isso vai o quê? Fortalecer o conhecimento teórico. Porque como que faz para formar, assim, né, no caso do biólogo, ele tem a parte teórica, que é muito importante, e aliado a isso, ele tem a complementação das aulas práticas. Ou seja, junta mesmo todas as coisas ali. Exatamente. Pra sair Por bacaninha. exemplo, eu sou professora de microbiologia. O que a microbiologia faz? Ela vai estudar os micro-organismos. Então, por exemplo, eu vou falar sobre bactéria. Eu vou explicar, né, as formas de bactéria. A gente vai ao laboratório e o aluno vê. Se eu falo as formas da bactéria, ele consegue ver em uma aula prática. Olha só. Eu acho que a Eliana tinha que juntar, ir lá para o ensino médio, mostrar para a molecada como é que é a biologia para deixar a gente encantado. Porque ela vai falando aqui, dá vontade de ir lá, gente, fazer uma aula no laboratório. Mas é isso que é importante. E assim, uma coisa que eu acho que é muito forte no curso de Ciências Biológicas é o nosso corpo docente. Fantástico. Nós temos professores altamente, né, competentes, com titulação elevada, e eles são muito carismáticos. Então, os nossos professores, eles cativam os alunos, principalmente os professores que vão para o primeiro ano, né? Porque o aluno está chegando, ele vê. Então, assim, o primeiro período é um período muito, assim, você, às vezes 100% de adaptação, né? ao aluno. Então, nós temos professores que sabem muito bem tratar o aluno, cativar o aluno, certo? Interagi-lo, porque eles saem, né? Ali vão ser do ensino médio, e vai para uma instituição de ensino superior, faculdade. Vai fazer a graduação, né? Exatamente. E ele vai, assim, sendo cativado, conquistado e gostando do que ele está vendo. Eliana, olha, foi uma delícia escutar você falar um pouco sobre a área de ciências biológicas. Eu tenho certeza que quem está em casa, que tem essa afinidade já com a área, ficou com o comichão ali, vai vir te procurar, porque a gente tem batido nessa tecla. Ficou com dúvida, gente? Quer conversar com o coordenador? É só ligar para a Unip, entrar em contato, que eles estão de portas abertas para recebê-los. Obrigada mesmo, viu, Eu Eliana? que agradeço a oportunidade, Muito Thaís. bom. Ó, e você gruda, não sai da frente da TV, é ligeirinho, a gente vai fazer um intervalo e na volta nós vamos entender um pouquinho sobre a área de administração com a professora Rosa. Eu te espero. O que te faz linda? Um amor? Primeiro, o amor próprio. Uma emoção à flor da pele? Que seja uma pele Onodera. Um elogio? Para Onodera, só se for na sua medida. A cada tratamento Onodera, um mundo em suas mãos. E o universo a seus pés. O que o espelho te diz? Melhor deixá-lo sem palavras. Tudo o que te faz linda. Onodera. Dê qualidade a seu projeto de vida. Escolha o curso de graduação presencial ou à distância que tem o seu perfil. Se encontre na Unirp. Vestibular 23 ou 27 de janeiro. Inscrições no site www.unirp.edu.br.
de volta e dando sequência nesse bate-papo muito gostoso que a gente fez com tanto carinho para vocês, que é o especial de vestibular, né? A cada dia a gente traz aqui 2 coordenadores, 2 áreas diferentes, para que você aí de casa possa fazer a melhor escolha. Lembrando que a melhor faculdade a gente já elegeu, que é a Unirp. Agora fica a seu critério qual é a área profissional que você vai seguir. No primeiro bloco, a gente entendeu um pouquinho sobre a área de ciências biológicas e percebeu o quanto esse universo é gigantesco com a ajuda da professora Eliana. E nesse bloco, a gente vai conversar com a querida Rosa Furlani, ela que é coordenadora do curso de administração e também vai falar com a gente sobre os cursos superiores de tecnologia. Bem-vinda, Rosa. Maravilha. Que bom você aqui com a gente, Muito compartilhando bom tá aqui, dessa Thaís. área. Muito bom, estou muito feliz. É sempre uma grata oportunidade que a gente tem para divulgar e tirar as dúvidas, né, dos nossos alunos sobre as carreiras profissionais. Pode parecer que não, né, gente? Mas a área de administração faz parte da nossa vida. Pessoas espertas e inteligentes usam aquilo que aprendem na administração para aplicar em várias outras áreas da vida, não só na profissional. Isso é muito bacana, né, Rosa? É verdade. Por quê, Thaís? Exatamente porque a principal função que norteia a ação do administrador é o planejamento. Então, nós dependemos de planejamento para tudo. Tudo que a gente for fazer no dia a dia, amanheceu, acordamos, necessariamente a gente já tem que ter um planejamento E se em tiver mente. planejamento, o resultado vai ser muito melhor do que se você Muito fizer melhor. sem planejamento. Exatamente. Né? Porque o contrário do planejamento é o improviso. Ou seja, a gente vai remediando os processos e não consegue ter uma diretriz adequada para realizar as coisas de uma forma Entendi. mais consentânea, mais racional, com utilização de recursos adequados. E o planejamento nos ensina, o planejamento nos organiza. De uma forma geral. É uma área muito, muito bacana porque ela é passível de ser aplicada em qualquer ponto profissional, em qualquer campo profissional a gente consegue colocar os aprendizados da administração, né? Exatamente. Você vê o campo da engenharia. O que seria da engenharia se não tivéssemos, no mínimo, o planejamento das obras, um cronograma, a relação... Uma administração dessa obra. A administração da obra, a gestão da obra, né, propriamente. A própria medicina, com o uso dos recursos, né, das ferramentas, dos estoques propriamente, tudo na nossa vida, então, depende de planejamento. Então, a administração realmente está presente em tudo. E como é que funciona o curso de administração na Unirp, Rosa? O nosso curso, ele é desenvolvido em, no mínimo, 8 semestres. Tá. Então, são 4 anos, no mínimo, de integralização, sendo que a formação é em bacharelado. Tá. O que é o bacharelado? O bacharelado é o profissional responsável pela tomada de decisões no geral. Tá. Então, todas as decisões dentro de uma organização, seja ela pública ou privada, recairão sobre um administrador. Certo? Então, na Unirp, nós oferecemos o curso de administração mais voltado para a área empresarial. Perfeito. Aquela designação administração de empresas não existe mais, é só administração. E a outra denominação que nós temos é a administração pública, mas são poucas as instituições no país que oferecem a formação para a área pública, porque ela é muito específica. Entendi. Não é? Mas na Unirp nós oferecemos para a área empresarial e procuramos oferecer, inclusive, uma formação para aqueles que não têm qualquer tipo de habilidade com negócios propriamente. Olha, fantástico. Eu até ia perguntar se ele precisava, se esse aluno interessado em administração, ele precisava ter alguma habilidade já desenvolvida ou se era possível ele desenvolver essas habilidades a partir do curso. É possível e, aliás, é o que mais se requer hoje. Sobretudo porque, pela nossa cultura brasileira, nós não fomos formados para fazer negócios. Diferente, por exemplo, de uma cultura lá do Oriente Médio. Os árabes, por exemplo, O são brasileiro ele foi criado para se renovados. virar nos 30, né? Exatamente, exatamente. É uma coletânea, um encontro de tantas culturas, né, que a gente acaba não percebendo essa nuance de se fazer negócios como sendo importante na nossa vida. Mas é fundamental.
E no nosso curso a gente tem todo esse cuidado, né? A matriz curricular, ela permeia essa formação do aluno, Tá. desde uma formação bem básica, para que ele consiga ter a ideia dos negócios na sua totalidade. Entendi. E aí ele vai desenvolvendo essas competências ao longo desses 4 anos. Fantástico. E além disso, tem a parte que vocês têm as parcerias com as empresas, né, Rosa? Exatamente. Para visitas técnicas, para estágios, como é que funciona isso? Exatamente. Nós visitamos todos os anos a Bolsa de Valores. a Essa viagem eu Bovespa. morro de vontade de fazer, menina. Eu morro de curiosidade de conhecer aquilo lá de É pertinho. maravilhosa, porque ela representa o grande centro financeiro do nosso país. E o administrador, aliás, algo que a gente tem que desmistificar, o administrador tem que trabalhar muito com cálculo. Não tem jeito, viu, Não gente? tem jeito. E justamente a área financeira é uma das grandes vertentes do administrador. É isso que o diferencia, porque ele sabe trabalhar com todas essas variáveis que, na verdade, trarão uma relação melhor de custo e benefício para as Ou organizações. seja, que ele gerencia. consegue administrar os números e as pessoas E de as modo que pessoas. isso tudo fique equilibrado dentro da Exatamente. organização, né? Isso. E o mercado financeiro, o mercado de ações, ou o mercado aberto, né, como a gente diz, lá em São Paulo, é um dos maiores do mundo e ele precisa ser conhecido. Né? O nosso aluno aprende a trabalhar com ações. Que legal. Então, negociar ações é importante, sobretudo também para valorizar o nosso próprio capital. Perfeito, perfeito. Além disso, nós visitamos a Natura, a Hyundai, só nesse Que ano são foram empresas de referência, né? de referência e transparentes, né? Porque quando elas abrem as suas portas para visitação, significa que elas não devem nada para ninguém. Isso é muito bacana, né? Ainda fazem com maestria, isso, porque a gente sai de lá encantado, doido para voltar de novo. É verdade, exatamente. Ô, Rosa, agora conta para mim um pouquinho sobre os cursos superiores de tecnologia. Thaís, esses cursos são muito bacanas e eles têm tomado um vulto muito importante no nosso país, porque nós formamos administradores para serem representantes da organização e serem os responsáveis pela tomada de decisão no geral. Tá. Mas nós não podemos nos esquecer de processos. E os processos brasileiros, nós sabemos que são muito burocratizados, são pesados. São burocráticos, Não, né? Porque a gente burocráticos, empaca em algumas exatamente. coisas que nossa, você fala, gente, não é possível. No jargão, nós usamos corretamente esse termo, burocracia. Por isso, porque eles são ineficientes, morosos e custam para a organização. Tudo isso representa um gasto desnecessário. Os tecnólogos, que são os profissionais formados num curso superior de tecnologia, na verdade, são eles que racionalizam esses processos, Entendi. que melhoram, aperfeiçoam, Otimizam, né? otimizam, desenvolvem tecnologias para que o administrador tome decisões muito mais confiáveis. Entendi. Ou um engenheiro, ou um contador, qualquer profissional de qualquer área vai se sentir muito mais amparado com um processo melhorado. Entendi. Né? Então, o tecnólogo ele tem essa função. E aí, na Unirp, nós oferecemos em processos gerenciais, recursos humanos, marketing, finanças, enfim, são muitas áreas, braços da administração importantíssimos para a gente tornar as organizações mais leves, Mais funcionais, né? É porque a gente Exatamente. esbarra em alguns momentos assim em coisas que não precisaria demandar tanto tempo. E se a gente Exato. tem um profissional como esse que consegue ter uma rapidez de raciocínio muito mais rápida para agilizar esse processo, fica tudo muito melhor, né? Com certeza. O que mais que a gente pode destacar de diferencial da Unirp dentro dessas áreas, tanto da administração como dos cursos tecnológicos? Nossos processos de avaliação, né, Thaís? Somos reconhecidos pelo Ministério da Educação, somos reconhecidos pelo Guia do Estudante da Editora Abril. Quase que né? todos os cursos 10 com avaliação. anos. É? Há 10 anos nós recebemos, né, as estrelas do Guia dos Estudantes, Fantástico único na isso. região noroeste paulista. Né? É o reconhecimento mesmo dos diferenciais do nosso curso. E, além disso, a tradição. O curso de administração é o mais antigo aqui da região noroeste paulista. Nós já formamos mais de 5.000 administradores. É uma responsabilidade Muito tanta, hein, grande. Ana A gente Rosa? precisa manter esse título, né? Coisa boa. E hoje a gente, é muito gostoso quando a gente conversa com você e pega essa trajetória de mais de 5.000 alunos formados já na instituição. Qualquer empresa da região, da nossa cidade, que você conversar, na linha de frente ali, vai ter um aluno que tenha saído aqui da Unip, do curso de Exatamente. administração. Aqueles Exatamente. que estão no
grande topo das empresas saíram daqui. Isso é muito legal, né? Muito legal. Acho que é o melhor prêmio. Com certeza. É o reconhecimento, né, de que são bem formados, têm diferenciais e que realmente mantêm essas organizações à frente, né, de processos. E olha, vamos olhar para o mercado, né, Thaís? Tantas empresas fechando, tantas empresas que não têm a devida continuidade no processo. Felizmente, a gente pode dizer, né, que as empresas gerenciadas pelos nossos administradores estão aí. Estão à frente do As mercado. melhores são administradas por administradores da Unirp. Muito bom. Vamos reforçar então, o pessoal de casa, como é que funciona o curso de administração. São quantos anos e em que período que ele pode fazer? 4 anos, nós temos turmas no diurno e no noturno também. Entendi. Olha a demanda, fácil, né? Imensa, Então, assim, dá para se organizar, imensa. trabalhar e estudar. Exatamente. Trabalhar, fazer estágio no curso de administração é muito importante, é um grande referencial, porque nós precisamos da prática. Mas nós temos também projetos interdisciplinares, né, que relacionam o mercado, a prática com a teoria. E isso traz uma validade imensa para a gente poder aprender melhor a teoria e termos a certeza de que aquilo que aprendemos em sala necessariamente funciona na prática. Muito bom. E os cursos tecnológicos duram quanto tempo? No mínimo 2 anos. Tá. Então, a gente tem 4 semestres. Alguns cursos superiores de tecnologia chegam até 3 anos, mas dependendo da área propriamente. Da ênfase que vai dar, né? Exato. Os cursos da área de gestão, via de regra, 2 anos. Tá, perfeito. E aí, gente, só para a gente complementar, que assim, o bacana da Unirp nesse aspecto, principalmente em relação à administração, é que você faz a graduação, tem a possibilidade de fazer os cursos tecnológicos e tem a pós-graduação, né? E tem a Ou pós-graduação. seja, sai de lá um profissional mega power Exatamente. completo. E sabe o que mais, Thaís? Além de você fazer a tecnologia em 2 anos, você pode completar depois o curso de administração com mais 2 anos ou 2 anos Olha e meio, isso. dependendo da área. E quando você terminou o curso superior de tecnologia, você já pode fazer a pós-graduação. Por quê? Porque o curso superior de tecnologia é um curso de graduação. Isso que é legal a gente reforçar, né? Exatamente. Então, ó, gente, presta atenção, dá para sair completaço de lá. Não tem por que questionar essa área ou ficar pensando, mas eu gosto de administrar, não sei se eu faço. Tá explicado, não preciso dizer mais coisas para vocês. Rosa, obrigada mesmo Obrigada por sua a você, contribuição Thaís. mais uma vez. Que 2018 seja um ano glorioso para os administradores de Pra empresas, todos saindo nós, da crise de isso. 2017, né? Isso mesmo. Muito bom. Ó, eu vou me despedindo de você, mas reforço, hein? Sábado, dia 27, é a data do nosso próximo vestibular. Então, não perca a chance. Você já conheceu uma boa parte dos cursos, mas até sexta-feira a gente continua trazendo para você ainda outros cursos, tá bom? Então, dia 27 é a sua chance de mudar de vida. Eu me despeço, mas amanhã a gente se vê de novo para mais um bate-papo. Beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.